Fala, galera, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do regulamento disciplinar da Polícia Militar, perfeito? Vamos lá. Na aula passada, nós paramos aí no artigo 37, perfeito? Então vamos lá, acompanha comigo aí. Ó, seção 4 da aplicação. Estávamos falando de penalidade. A aplicação da sanção disciplinar abrange a análise do fato, nos termos lá do artigo 33 desse regulamento, que fala das competências, a análise das circunstâncias que determinaram a transgressão, o enquadramento e a decorrente publicação. Perfeito? Então a gente tem que saber o quê? As circunstâncias que determinaram a transgressão, ela vai ser analisada. O seu enquadramento, quando eu falo enquadramento, é tanto o artigo ou o inciso aonde se enquadra, beleza? E a decorrente publicação, perfeito? Artigo 38. Ele diz aqui, ó, o enquadramento disciplinar é a descrição da transgressão cometida dele devendo constar resumidamente o seguinte. Então, vamos embora. Eu já vou, então, enquadrar aquela transgressão disciplinar, perfeito? Eu vou fazer esse enquadramento, eu vou fazer essa descrição, mas de que forma? De forma resumida, ok? Não vai ser aquela coisa prolixa. O nome já diz, ele é resumido, perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou fazer um mapinha mental mais resumido do que o que está aqui dentro, perfeito? E aí a gente coloca aqui no quadro, tá bom? Deixa eu deixar a tela livre aqui. A gente faz aqui agora o nosso mapinha de enquadramento disciplinar, tá? Vou botar aqui assim, ó. Não, estou fazendo letra cursiva. Vamos lá. Enquadramento disciplinar. Beleza? A gente já sabe que no enquadramento disciplinar, eu vou ter que ter a indicação, seja da ação ou omissão que foi cometida. Ou seja, vou ter que ter uma indicação da ação ou da omissão ocorrida, beleza? Porque ele tanto pode atuar agindo ou deixando de agir, perfeito? Eu também tenho a tipificação. Ou seja, quando eu falo tipificação, eu vou dizer em qual artigo, enfim, eu vou tipificar aquela conduta, se ela é típica ou se ela é atípica, tá bom? Típica, para você que não tem para aqueles que não têm o hábito de lidar com o direito, é aquela conduta que está prevista em lei, ok? Depois eu tenho a discriminação. Beleza? Eu tenho a discriminação, e essa discriminação eu vou ter artigos, incisos, causas de justificação, ó, artigos, eu vou ter aqui, ó, incisos, eu vou ter as causas de justificação, beleza? E eu ainda vou ter aqui ainda as circunstâncias agravantes e atenuantes. Beleza? Circunstâncias agravantes e atenuantes. Eu ainda vou ter a classificação do comportamento policial militar. A classificação do comportamento policial militar. Ou seja, eu tenho que ter a classificação do comportamento dele. Entendeu? Eu vou ter as alegações da defesa, alegações da defesa, e por fim, eu vou ter a observações da sanção. Aqui, ó. Observações
observações da sanção. Como assim, Geraldo? Observações da sanção. Vamos lá, eu tenho que ter data, hora, beleza? A determinar aqui, ó, a discriminação. Eu tenho várias coisas aqui. E a gente coloca aqui, ó, para poder ficar bem desenhadinho para você. Tem que ter o quê? A data, a hora, determinação de cumprimento posterior. Como assim, Geraldo? Se ela vai ser determinada para cumprir posteriormente. Como assim? Ah, vai que ele está licenciado, ele está afastado com uma licença médica. Beleza, eu vou ter uma determinação de cumprimento posterior. Quando ele voltar da licença médica, ele cumpre aquela penalidade. Perfeito? E outros que a autoridade julgar necessário, e por fim, assinatura da autoridade. Então vamos lá, galera, o enquadramento disciplinar, ele vai ser o quê? A indicação, seja da ação, ou seja, da omissão. Perfeito? Eu vou ter a tipificação, que é quando eu vou apontar aonde tem aquela conduta discriminada em lei. Perfeito? Eu tenho a discriminação, que aí eu vou ter os artigos, os incisos, as causas de justificação. Eu também vou ter as circunstâncias, sejam elas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes. Eu vou ter a classificação do comportamento policial militar. Eu vou ter as alegações da defesa. Perfeito? E eu tenho observações da sanção. E essas observações serão o quê? A data da sanção, a hora da sanção. Perfeito? A determinação de cumprimento posterior. O que seria a determinação de cumprimento posterior? É aquilo que eu já havia falado para vocês. Ele está licenciado, ele está afastado. Perfeito? E o que vai acontecer? Quando você voltar, você vai cumprir isso daqui, ok? Outros que a autoridade competente julgar necessário, dá aí no final a assinatura da autoridade responsável. Então, esse fluxograma que nós fizemos aqui agora é a respeito do enquadramento disciplinar, perfeito? Que está aqui, ó, no quadrinho. O que você vai fazer? Aperta o pause, transcreve isso para o seu caderno, porque é importante para você colar na paredezinha do seu quarto. Geraldo, eu pintei meu quarto tem pouco tempo, não tem problema. Agora você vai pintar com um souvenir lavável. Tem noção? Deus vai abençoar a tua vida, você vai passar no concurso público e vai pintar tudo de novo. Vai arrancar tudo da parede que você colou. Correto? Então vamos lá, galera. Tem que pensar positivo. Se não pensar positivo, a gente não vai para frente, a gente não progride. Ok? Deixa eu só beber uma aguinha aqui enquanto você copia. Vou apagar, hein? Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Continuando aqui com vocês. No artigo 38, a gente falou que um enquadramento disciplinar, ele tem que ser o quê? Vai relacionar, vai fazer discriminação da transgressão cometida e, de forma resumida, vai elencar todos aqueles fatores que nós colocamos no mapinha mental. E agora a gente traz na literalidade de lei, que ele diz a indicação da ação ou omissão que originou a transgressão, a tipificação da transgressão disciplinar, a discriminação em incisos, artigos, das causas de justificação ou das circunstâncias, sejam elas atenuantes ou agravantes. Lembrando, eu tenho causas de justificação que afastam a aplicabilidade da sanção disciplinar. Eu tenho circunstâncias atenuantes que elas vão abrandar aquela penalidade aplicada. E a agravante, o nome já diz, ela vai agravar. Perfeito? Tem que ficar atento com relação a isso daí. E nós já estudamos aqui o rol de cada uma delas, ok? A decisão da autoridade, seja ela impondo ou não a sanção,
a classificação do comportamento policial militar em que o punido permaneça ou que ele ingresse, as alegações da defesa do transgressor e observações tais como data do início do cumprimento da sanção disciplinar, o local do cumprimento da sanção disciplinar, quando for o caso, a determinação para posterior cumprimento, se o transgressor estiver baixado, afastado do serviço ou à disposição de outra autoridade, outros dados que a autoridade competente julgar necessários. Perfeito? E no final, a assinatura da autoridade responsável. Tá bom? Perfeito? Isso daqui a gente colocou no mapinha mental. Lembrando, toda vez que eu coloco um mapa mental para vocês, eu procuro colocar o máximo de informações possíveis para que você venha lembrar disso daí na hora da prova. Mas não quer dizer que eu vou colocar sempre todas as informações. A gente coloca aquela que a gente reputa importante e que pode se tornar objeto de prova. É aquilo que eu falo para os meus alunos. Existe a diferença entre eu dar aula para concurso público e eu dar aula para poder você aprender esse estatuto e aplicá-lo como policial militar. É diferente. Correto? Eu tenho que fazer com que você passe na prova. E esse é o nosso objetivo aqui. Por isso que a gente sublinha, frisa os tópicos principais e quando a gente pode, faz algum fluxograma no quadro para vocês. Artigo 39, olha só. A publicação é a divulgação oficial do ato administrativo referente à aplicação da sanção disciplinar ou à sua justificação e dá início a seus efeitos. Parágrafo único. A advertência não deverá constar de publicação em boletim, figurando, entretanto, no registro de informações de punições para os oficiais ou na nota de corretivo das praças. O que eu quero que você entenda? Quando se tratar da penalidade de advertência, ela não deverá constar de publicação em boletim, ou seja, a advertência ela não vai ser publicada lá naquele boletim interno, mas isso não quer dizer que ela vá ficar anotada lá dentro. Que vai constar anotação nos registros individuais, nos assentamentos individuais, ou assentamentos funcionais, enfim, conforme vier essa nomenclatura na prova para vocês, que são sinônimos. Perfeito? Então, o fato dela não ser publicada não quer dizer que ela não vai ser registrada. Então, publicação é uma coisa, o registro é outra totalmente diferente. A gente não pode confundir isso daí na hora da prova, tá? Artigo 40. As sanções de oficiais, aspirantes a oficial, alunos oficiais, subtenentes e sargentos serão publicadas somente para conhecimento dos integrantes dos seus respectivos círculos e superiores hierárquicos, podendo ser dadas ao conhecimento geral se as circunstâncias ou a natureza da transgressão e o bem da disciplina assim o recomendarem. O que ele está dizendo? Quando eu tiver alguma sanção a oficial ou a aspirante oficial, a aluno oficial, subtenente ou sargentos, elas serão publicadas somente para conhecimento dos integrantes dos respectivos círculos hierárquicos, ok? O soldado não vai ficar sabendo, o cabo não vai ficar sabendo. Por quê? Para não ferir a hierarquia e disciplina. Agora é óbvio, tem exceção? Tem. Quando a natureza da transgressão, as circunstâncias que levaram à prática daquela transgressão, ela vai servir para o bem da disciplina ou para o funcionamento da polícia militar, beleza. O que vai acontecer? Aí ela pode ser publicada, ok? É o que diz o artigo 40. 41. Na aplicação das sanções disciplinares previstas nesse regulamento, serão rigorosamente observados os seguintes limites. Perfeito? Então, ele diz aqui, ó, quando se tratar da aplicação, eu observo esses limites. E quais são? Ó, quando as circunstâncias atenuantes preponderarem, a sanção não será aplicada em seu limite máximo, óbvio. Ou seja, se eu tenho mais circunstâncias que atenuam do que agravam, o que acontece? Eu não aplico no limite máximo. Perfeito? Quando as circunstâncias agravantes preponderarem, poderá ser aplicada a sanção até o seu limite máximo. Gente, isso é uma coisa muito óbvia, tá? Se eu tenho mais circunstâncias atenuantes, ou se eu só tenho outras circunstâncias atenuantes, beleza, eu não aplico no máximo. Correto? Agora, se eu tenho circunstâncias agravantes, eu posso aplicar até o máximo. É o que diz aqui o inciso 1 e 2 do 41. Pela mesma transgressão, não será aplicada mais de uma sanção disciplinar. Ou seja, isso é óbvio também, tá? Ele não vai ser punido duas vezes pela mesma atitude por ele cometida, pelo mesmo ato infracional cometido por ele. Ok? Então vamos lá, para a gente matar esse 41. Se tem circunstâncias atenuantes que preponderam,
Imperfeito, ainda que tenha agravante, mas preponderam as atenuantes, não aplicam no limite máximo. Se é o inverso, se preponderam as agravantes, posso aplicar até o limite máximo. Perfeito? E, pela mesma transgressão, não será aplicada mais de uma sanção disciplinar. 42. A sanção disciplinar será proporcional à gravidade e à natureza da infração, observado os seguintes limites. Ou seja, é óbvio, gente. Aqui, ó, puxa uma seta daqui, escreve no seu material aí, ó, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Anota aí no teu material, por favor. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Perfeito? Eu tenho que ser razoável, eu tenho que ser proporcional, ok? Vamos lá. E quais seriam os limites a serem observados? As faltas leves serão punidas com advertência ou repreensão e na reincidência específica com permanência disciplinar de até 5 dias. Então, olha só, você já sabe, falou em falta leve, ela é punida com advertência ou repreensão. E na reincidência específica, eu quero que você sublinhe no seu material essa expressão, reincidência específica, que nós já trabalhamos em aula passada, é quando ele vai incidir naquela mesma numeração da infração. Perfeito? Não foi a leve X e a leve Y, foi 2 vezes a leve X. Perfeito? Reincidência específica, tá bom? Então, vamos lá, falta leve, eu vou punir com advertência ou repreensão, e na reincidência específica, permanência disciplinar até 5 dias. As faltas médias serão punidas com permanência disciplinar até 8 dias, e na reincidência específica com permanência disciplinar de até 15 dias. As faltas graves serão, aqui, ó, são puníveis com permanência de até 10 dias ou detenção de até 8 dias e na reincidência específica com permanência de até 20 dias ou detenção de até 15 dias, desde que não caiba demissão ou expulsão. Perfeito? Então, se couber demissão ou expulsão, eu não vou falar em detenção, eu não vou falar em permanência. O que é que eu faço? Ele vai ser o quê? Demitido ou expulso, dependendo do caso. Vamos lá. Artigo 43. O início do cumprimento da sanção disciplinar dependerá da aprovação do ato pelo comandante da unidade ou pela autoridade funcional imediatamente superior, quando a sanção for por ele aplicada e prévia a publicação em boletim, salvo a necessidade de recolhimento disciplinar previsto nesse regulamento. O que é isso? Então, ele vai cumprir após a publicação aonde? No boletim. Só que ele diz aqui, salvo a necessidade de recolhimento disciplinar. Já viram lá atrás que ele pode ser recolhido disciplinarmente para poder não atrapalhar as investigações? Perfeito? Está tendo alguma investigação lá daquela comissão responsável? O que vai acontecer? Tem o recolhimento disciplinar. Essa é a exceção que ele aplica no 43. A sanção disciplinar não exime o punido responsabilidade civil e criminal emanadas do mesmo fato. O que acontece? Isso daqui, toda vez que você estuda em um concurso público, seja ele qual for, geralmente cai aquele tópico responsabilidade do civil do Estado. O servidor público, ele responde civil, penal e administrativamente pelos danos por ele, pelos seus atos praticados na qualidade de agente público. Então, até aqui, nós estamos falando da responsabilidade na esfera administrativa, mas ele também responde na esfera penal e na esfera civil. Geraldo, me dá um exemplo. Suponhamos que você, na qualidade de policial militar, agride uma pessoa em serviço. Beleza, você vai responder disciplinarmente? Vai. Beleza? Então, vamos embora aqui, ó. Só para você entender. Você vai responder aqui, ó. Você cometeu aqui, ó, uma infração. Beleza? Foi? Essa infração, você responde na esfera administrativa. E na esfera administrativa, você pode receber a penalidade, ela pode ser classificada como penalidade leve, média ou grave. Perfeito? E agora a gente já viu que quando se tratar de infração leve, ele pode tomar uma advertência, uma repreensão e se for reincidência específica, permanência até 5 dias. E aqui a gente acabou de analisar isso agora. Perfeito? Ele também pode responder civilmente, na esfera civil. E a responsabilidade civil está onde? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988. Perfeito? Ah, Geraldo, você falou agora que ele agrediu uma pessoa. É um exemplo que ele também responde na esfera penal? Sim. Se ele agrediu alguém, qual é o artigo? 129 do Código Penal. Perfeito? Por quê? Lesão corporal. Então, você repare que ele responde civil, penal e administrativamente.
E as 3 esferas correm soltas em apartado. Geraldo, ele pode ser condenado em todas as esferas? Pode. Ele pode ser condenado, por exemplo, na esfera administrativa, ele pode ser condenado na esfera civil a ter que indenizar aquela pessoa e ainda pode ser condenado na esfera penal, porque ele cometeu aquele crime de lesão corporal. Perfeito? Então, o que o artigo está trazendo aqui para a gente é o seguinte, é que as 3 esferas correm soltas em apartado e ele responde em todas as esferas. Perfeito? Não pode confundir isso daí em prova, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. A instauração de inquérito ou ação criminal não impede a imposição na esfera administrativa de sanção pela prática de transgressão disciplinar sob o mesmo fato. Ou seja, o fato de ter sido aberto um processo lá na esfera civil ou na esfera penal, não quer dizer que não vai me impedir de aplicar uma penalidade. Ah, não, ele já vai receber uma penalidade lá na esfera penal, então eu não vou aplicar a penalidade administrativa a ele. Negativo, perfeito? Isso não impede, tá? 45. Na ocorrência de mais de uma transgressão, sem conexão entre elas, serão impostas as sanções correspondentes isoladamente. Ou seja, se tem correlação entre uma e outra, beleza, pode ser um ato continuado, enfim, depende de cada caso. Mas se elas não têm conexão, elas vão responder, ele vai responder de forma isolada em cada uma daquelas infrações cometidas por ele. Em caso contrário, quando forem praticadas de forma conexa, as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal. Então, vamos embora. A hipótese é o seguinte, o policial, cometeu várias infrações. E elas não são conexas. Beleza, responde por cada uma. Geraldo, elas são conexas. Beleza. Aquelas infrações que são conexas, a que for principal, a mais grave, ela vai intitular, beleza, todo aquele conjunto de infrações, e todas as outras infrações menos graves, elas deixam de ser consideradas como infração e passam a ser considerada como uma circunstância agravante. Perfeito? Fiquem atentos a esse artigo 45 aí. 46. Na ocorrência de transgressão disciplinar envolvendo militares do Estado de mais de uma unidade, caberá ao comandante do policiamento da área territorial onde ocorreu o fato apurar ou determinar a apuração e, ao final, se necessário, remeter os autos à autoridade funcional superior comum aos envolvidos. O que seria isso? Aquela autoridade responsável pelaquela localidade, ela apura tudo. Peraí. É necessário, sim, que seja apurado lá naquele outro estado, lá naquela outra localidade, ele vai e faz o quê? Remete os autos à autoridade competente. É o que ele diz aqui no 46. 47. Quando 2 autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecerem da transgressão disciplinar, competirá a de maior hierarquia apurá-la ou determinar que é menos graduada ou faça. O que significa isso? Eu tenho aqui um major e um coronel. E os dois eram responsáveis por aquele policial para poder apurar aquela infração. Peraí, como é que vai ser? Se eu tenho esse conflito positivo, olha só para vocês entenderem, tá? As nomenclaturas do direito. Eu tenho um conflito negativo, quando os dois falam que não são. E eu tenho um conflito positivo, quando os dois são competentes. Se eu tenho um conflito positivo, e eu tenho uma autoridade mais elevada do que a outra, o que vai acontecer? Ou essa menos aqui, o que vai acontecer? Olha o que ele diz aqui, ó. 2 autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecer da transgressão disciplinar, competirá de maior hierarquia apurá-la. Ou seja, a que for de maior hierarquia vai apurar. Ou então ele determina que a de menor faça a apuração. Entendeu? Ou o maior apura de cara, ou ele determina que o menor faça essa apuração. Ok? É o que diz o 47. Parágrafo único. Quando a apuração ficar sob incumbência de autoridade menos graduada, a punição resultante será aplicada após a aprovação da autoridade superior se esta sim determinar. Perfeito? Ele manda que essa apure. Mas olha só, faz o seguinte, no final você manda para mim que eu quero analisar o que você vai aplicar. É o que ele está dizendo aqui no parágrafo único. Vamos lá, 48, para a gente fechar essa parte aí.
Aqui, ó, a expulsão será aplicada em regra quando a praça policial militar, independentemente de graduação ou função que ocupe, for condenado judicialmente por crime também constitui infração disciplinar grave e que o denote incapacidade moral para a continuidade do exercício de suas funções. Então você já está percebendo que a expulsão ela é aplicada à praça, perfeito? Eu não estou aplicando expulsão ao oficial, perfeito? Tranquilo? O artigo ele já é claro por si só, tá? Vamos lá, seção 5, do cumprimento da contagem de tempo. 49. A autoridade que tiver de aplicar a sanção a subordinado que esteja a serviço ou à disposição de outra autoridade, requisitará a apresentação do transgressor, ou seja, ele vai aplicar aquela penalidade, mas ele está sob o quê? Está lá sob subordinado a uma outra autoridade. Ele vai fazer o quê? Eu requisito que ele venha se apresentar até mim para que seja aplicada tal penalidade. Quando o local determinado para o cumprimento da sanção não for a respectiva OPM, a autoridade indicará o local designado para a apresentação do policial. Perfeito? Bem claro, não tem o que se falar em cima. Nenhum militar do Estado será interrogado ou ser-lhe-á aplicada a sanção se estiver em estado de embriaguez ou sob ação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, devendo ser necessário, desde logo, recolhido disciplinarmente. Vamos lá. Você lembra lá atrás que para aplicar a penalidade depende de publicação? Perfeito? Salvo a advertência. Salvo o recolhimento disciplinar, olha um exemplo aqui. Como é que eu vou aplicar uma sanção àquele policial se ele está embriagado, se ele está entorpecido, ou então ele está sob efeito de alguma substância que gere dependência química? O que eu faço? Faço o recolhimento disciplinar. Beleza? Vai gastar a sua cachaça, o efeito da sua droga lá recolhido disciplinarmente, que aí quando ele estiver sóbrio, o que eu faço? Eu vou lá e faço a aplicação dessa sanção. Tá bom? O cumprimento da sanção disciplinar por militar do Estado, afastado do serviço, deverá ocorrer após a sua apresentação na OPM, pronto para o serviço policial militar, salvo nos casos de interesse da preservação, da ordem e da disciplina. Perfeito? O artigo é lúcido. Não precisa a gente explicar nada em cima ali. A interrupção de afastamento regulamentar para cumprimento de sanção disciplinar somente ocorrerá quando determinada pelo governador do Estado, secretário de Segurança Pública ou pelo comandante-geral. Isso daqui eu quero que você tenha atenção, tá bom? Se ele vai interromper algum afastamento regular daquele policial militar, para que ele venha cumprir uma sanção, quem são os únicos que podem determinar isso? O governador, o secretário de Segurança, perfeito? Ou o comandante geral. Esses três caras aqui é que podem interromper esse afastamento regular do policial militar para que ele venha cumprir essa sanção. Lembre-se, governador, secretário de segurança ou o comandante geral da Polícia Militar. Perfeito? O início do cumprimento da sanção disciplinar deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias após a ciência pelo punido da sua publicação, ou seja, após a ciência. E outra coisa, ele fala 5 dias, não são 5 dias úteis. Tome cuidado com a utilização de alguns institutos dentro do texto, tá? Que na prova ele copia idêntico isso daqui e bota um útil no meio. O que vai acontecer? Você vai marcar e vai errar na hora da prova. Aí é aquela questão que você fala assim, ó, caramba, cara, dei esse mole. E a gente não vai dar esse mole. Vamos lá. A contagem de tempo de cumprimento da sanção começa no momento em que o militar do Estado iniciá-lo, computando-se dia como período de 24 horas, perfeito? Começou naquele determinado dia e hora, a cada 24 horas eu computo como dia. Não será computado como cumprimento de sanção disciplinar o tempo em que o militar do Estado passará em gozo de afastamento regulamentares, interrompendo-se a contagem a partir do momento de seu afastamento até o seu retorno. Show de bola? Vamos lá. O afastamento do militar do Estado do local de cumprimento da sanção e o seu retorno a esse local, após o afastamento regularmente previsto no parágrafo 2º, deverão ser objeto de publicação. Óbvio, tem que publicar isso lá no boletim interno, justamente o quê? Para poder dar ciência qual vai ser o local, qual o de cumprimento da sanção, o período de afastamento, essa interrupção, perfeito? Para que fique tudo documentado, até porque isso daí produz efeitos diferentes. Ok? Fique atento quanto a isso, perfeito?
Nosso horário estourou e eu volto com você na próxima aula falando a respeito do comportamento lá no capítulo 9, artigo 53, ok? Essa parte é bem mais lúcida, mais tranquila, até porque a gente já perdeu bastante tempo queimando em alguns dispositivos anteriores. Agora o texto da lei fica muito mais lúcido para a gente poder interpretar. Deixando claro com vocês que qualquer dúvida é só mandar para a gente que a gente vai responder, tá bom? Te agradeço mais uma vez e acredite, eu estou junto com você até o dia da sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.